Boa noite, meus irmãos. Começamos mais um culto. Nós vamos ler o Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas. A natureza, a criação louva ao Senhor. A natureza é perfeita. E o Senhor nos convida nesse momento a fazermos coro com a natureza para louvarmos a Jesus. Então eu quero te convidar nesse momento a se desconectar de outras coisas, ficar focado aqui, prestar atenção no culto. Não se distraia com as coisas que tem aí na sua casa, mas pare esse momento é sério, um momento de louvar o Senhor. Nós vamos ter oração, nós vamos ter palavra, nós vamos ter louvores, e é um tempo de nós nos conectarmos com o Pai. Que o Senhor Jesus nos ajude a termos esse momento precioso. Olá, meus irmãos, uma alegria estar com vocês esse dia, meditando sobre a importância da oração. Muitos questionamentos, muitas questões são levantadas a respeito da oração, do porquê orar se Deus sabe de todas as coisas, do porquê orar se muitas vezes sabemos ou temos quase certeza que Deus não vai nos responder. Mas eu gostaria que meditássemos em uma oração que está presente nas Escrituras e que para nós principalmente foi uma oração muito importante e que em pouquíssimas palavras nos ensinam coisas preciosas demais. Essa oração está presente no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36. É a oração de Jesus ali no Getsêmani. E o texto diz o seguinte: dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse texto, de maneira muito breve, nos ensina 3 coisas muito importantes a respeito da oração e do seu valor, da sua importância. A primeira delas é que Jesus chamou Deus de Abba, Pai, uma maneira muito próxima, muito íntima de se dirigir a alguém. E era assim que Jesus se dirigiu a Deus, por ser ele o Filho de Deus. E é por causa dessa passagem que Paulo vai dizer em 2 vezes, em Gálatas e em Romanos, que pelo Espírito Santo nós também podemos chamar Deus de Pai. Ou seja, nós podemos ter a mesma proximidade que Jesus tem, com Deus, sendo Filho de Deus. Então, por meio da oração, nós desfrutamos de uma grande bênção que é sermos filhos de Deus. Algo que não é para todo mundo, algo que não é para todo religioso, mas algo que pertence àquele que recebeu o Espírito Santo de Deus e é feito então filho de Deus. Esse texto nos ensina mais. Esse texto nos ensina que Jesus fez um pedido a Deus. Jesus sabia para que ele havia vindo. Jesus sabia qual seria o final do seu ministério, mas ele assim mesmo clama a Deus, como um filho que precisa do Pai, em angústia, em sofrimento, ele clama a Deus. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, um filho que tem proximidade com o Pai tem liberdade para clamar, para pedir socorro, pedir ajuda. Nós somos filhos de Deus estando em Cristo Jesus e temos essa liberdade, por difícil que seja o pedido, por difícil que seja a situação, nós temos essa liberdade em Cristo Jesus de dizermos: Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, está difícil passar essa situação. Pai, me socorre. Nós temos essa liberdade assim como Jesus teve. E por fim, Jesus diz: contudo, não seja feita a minha vontade. Aqui, depois de reconhecer a sua necessidade do Pai, Jesus reconhece a soberania de Deus. Jesus reconhece que por mais que ele tivesse desejos que as coisas fossem de outra maneira, ele se submete totalmente à vontade do Pai. Então, em oração, nós não simplesmente desfrutamos do relacionamento que temos com Deus por meio de Jesus Cristo, não somente clamamos colocando as nossas questões diante dele, mas nós também reconhecemos a soberania dele na nossa vida. E eu sei que muitas vezes falar de reconhecer a soberania de Deus pode parecer entregar os pontos, pode parecer uma palavra até assim, então as coisas não vão fazer do meu jeito, então as coisas que eu quero não vão acontecer, afinal de contas, Deus é que é soberano. Mas longe de ser algo ruim para nós, descansarmos na soberania de Deus é segurança para nós.
porque se nós somos filhos de Deus, se temos esse relacionamento próximo com Deus, nós temos a segurança de que Ele cuida de nós, de que tudo que Ele faz por nós, de que todas as respostas de oração que Ele nos dá são para o nosso bem. Ainda que não compreendamos, mas sabendo que Ele é o nosso Pai e que Ele é um Pai amoroso, nós descansamos nele. E nesses dias nós temos experimentado algumas necessidades de oração muito profundas, talvez algumas que nós ainda não tínhamos experimentado na nossa vida. Precisamos orar nesses dias pela nossa igreja, que está sem as reuniões, né, estão afastados fisicamente ou geograficamente uns dos outros. Precisamos orar pelo nosso país, que vive inúmeras crises de inúmeras áreas diferentes. Nós precisamos orar pela saúde pública, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão trabalhando diretamente com essa pandemia, com essa situação. Então, são situações que nós devemos, como filhos de Deus, colocar diante dele, como filhos de Deus, clamar a ele e, como filhos de Deus, descansar no cuidado dele por nós. E eu convido você a fazermos isso nesse momento. Nós vamos orar, eu vou orar e peço a você que feche seus olhos, me acompanhe nessa oração e nós, como filhos de Deus, vamos clamar ao nosso Pai nesse instante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós descansamos na bênção e na graça de sermos teus filhos por meio de Jesus Cristo. Termos esse privilégio de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, no qual podemos orar, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor responde às nossas orações de acordo que caminhe para a glória do Senhor e para o nosso bem. E nós colocamos diante do Senhor a situação que estamos vivendo. Colocamos diante do Senhor o nosso país, as crises que temos vivido, política, econômica, sanitária. Clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Clamamos para que o Senhor intervenha na situação, naquelas decisões a serem tomadas pelos governantes, para que a população seja assistida, para que as coisas sejam bem conduzidas para o bem do nosso povo. Mas nós pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão doentes, enfermos, internados, precisando de socorro, de tratamento, e também aqueles que estão trabalhando na linha de frente dessa doença, dessa pandemia, se expondo a riscos pelo bem do próximo. Clamamos por esses, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor providencie, ó Deus, o remédio necessário, o tratamento necessário, providencie, ó Pai, aquilo que for necessário para que os enfermos, aqueles que enfrentam, ó Pai, essa doença e outras advindas dela, possam, ó Pai, receber aquilo que é necessário para o seu tratamento, para o seu cuidado. Ó Deus, mas nós pedimos também pela Tua Igreja, que estamos experimentando dias difíceis por estarmos longe uns dos outros, dias difíceis por não estarmos juntos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livrando de nos afastar do Senhor por causa disso, e nos abençoando para que entendamos e aprendamos a vontade do Senhor para nós. Que possamos, ó Deus, sair dessa situação edificados pela Tua Palavra, cientes de que o Senhor deseja nos ensinar algo, e que pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito aprendamos e sejamos mais fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e proteja, cada um de nós e nos guarde no amor do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você aí que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo aí a mais um culto, esse momento aqui de louvor e de adoração ao Senhor, independente do local onde você está aí assistindo. Vamos fazer aqui o nosso culto de louvor e adoração. Antes disso, vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar aí ao longo desse culto. Senhor Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque o Senhor nos dá muito mais do que merecemos. Nos abençoe, Deus, nessa noite, ou independente do horário que a pessoa que estiver assistindo aqui está assistindo, e nos abençoe, Deus, para que nós possamos nos focar exclusivamente no Senhor e ouvir a Tua voz, Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, começando a declarar aí louvor e honra a Ele. Teu reino será para sempre,
cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Todos que têm sede podem buscar na fonte, que é o nosso Senhor Jesus, a nossa fonte de vida e de água viva. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão, as ondas do amor de Deus, profundas no coração.
que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. Dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. Dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Cantamos: Santo Espírito vem, Santo Espírito vem. Vamos para a palavra de Deus estudar, e o texto que nós vamos refletir hoje está no livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje nós vamos ter um estudo mesmo da palavra, nós vamos estudar a palavra, e eu te convido então, se você puder, pegar um papel, uma caneta e estudar. Acompanha comigo o raciocínio, um texto assim que exige bastante, exige que a gente preste muita atenção, a gente compreender o que esse texto vai nos dizer, tá bom? Hebreus, capítulo 10. O meu tema hoje é que tem algo mais sério do que o vírus. Coloque isso aí na sua cabeça. No tema da quarentena da alma, colocando meu eu no isolamento, vamos aprender isso aqui. Tem coisa mais séria do que o vírus. Tem algo mais preocupante do que o vírus. Vamos para o texto. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste,
nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou da destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. Senhor, a tua palavra é séria. Eu peço que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem algo mais sério do que o vírus, e isso é o pecado. Eu sei que está todo mundo preocupado com a nossa saúde, e é isso mesmo, tem que ficar mesmo. Mas você também poderia aproveitar esses dias, não acha? E aproveitar todos os dias da sua vida para fazer uma reflexão da sua alma. Então, colocando a alma em quarentena, isolando o nosso eu para fazer uma reflexão, colocar o nosso eu em reflexão, vamos pensar sobre o pecado. Tem algo mais sério que o vírus, esse é o pecado. E Deus perdoa o pecado e purifica o homem através da obra expiatória, remissiva, vicária de Jesus Cristo. Todas essas três palavras que eu acabei de falar, eu vou explicar. Esse texto de Hebreus é um texto complicado. Fala de conceitos teológicos difíceis de serem interpretados e entendidos, como remissão, expiação, sacrifícios. Mas o tempo que eu tenho aqui é curto e esse contato nosso digital dificulta um pouco para a gente ter um tempo com qualidade. Mas vamos tentar dar um panorama rápido. Eu te convido depois a ler o livro de Levítico, te convido a dar uma estudada melhor nesse tema de sacerdócio da Bíblia. Mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E a chave para o sacrifício que tem do Antigo Testamento é a expiação, é o derramamento de sangue. Herman Bavinck, que é um teólogo muito famoso, era um teólogo muito famoso, diz isso, que o que marca todo o sacrifício do Antigo Testamento é o sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra que a única maneira de ter o perdão do pecado é o sangue. Então, qual é a vacina contra o vírus do pecado? É o sangue. E o Antigo Testamento, então, programou, através da lei mosaica, a lei de Moisés, Deus deu para o povo uma bateria de rituais sobre como oferecer sacrifícios. Então, as pessoas ofereciam com frequência, através do sacerdote, sacrifícios de vários animais. E o sangue desse animal ele era derramado pelo altar do holocausto, e na medida que o animal fosse sacrificado, este sangue apaziguava a ira de Deus por causa do pecado das pessoas. Para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto do sacrifício, no início parece um pouco estranho. Mas quando você vai lendo a Bíblia toda, você vai ver que esses sacrifícios eles apenas apontavam para a obra de Jesus, que de fato veio morrer, se sacrificou por nós. Remissão é uma palavra que significa a remoção da culpa que teve de uma transgressão. Perdoar uma culpa. Então o sacrifício perdoava uma culpa. Então a lei dizia, se você pecou por isso, leve um animal até o sacerdote, ele vai oferecer e o seu pecado foi perdoado. O sangue daquele animal perdoava? Não. O texto diz aqui que era só uma sombra. Sombra do quê? Sombra de algo que é real. O que é real? É o sangue de Cristo. Então Jesus ofereceu o seu sangue por mim e por você. Por que tudo isso? Vamos lá. Deus é espírito, Deus é puro, Deus é santo, em Deus não tem pecado. E Deus colocou um homem no seu projeto de vida, mas infelizmente um homem pecou, conheceu o pecado e agora roubou a glória de Deus porque pecou. Decaíram da graça. E neste curso, Deus permitindo a entrada do pecado, o coração do homem se inundou de pecado,
o Senhor decide então resolver o problema mais sério do mundo, o problema do pecado. Não é vírus, não é economia, o problema mais sério do homem é o seu pecado, a sua mancha que o faz inimigo de Deus, o faz herdeiro do inferno, filho do diabo. É o pecado que faz isso com a gente, coloca na gente uma marca, um selo terrível. Mas Deus surpreendentemente tem o seu plano, ele mesmo virá à terra para perdoar o pecado. Então Jesus morre na cruz, ele é perfeito, nunca pecou, pagou a nossa culpa, quitou a nossa dívida e veio consertar aquilo que desde o passado o homem atrapalhou. E tudo isso já foi apresentado para nós na Bíblia lá em Levítico. Depois leia Levítico 9, você vai entender tudo isso que eu estou dizendo. Então o livro de Levítico já veio apresentar aqui rapidamente a doutrina do sacrifício, e Jesus veio cumprir. Então percebemos qual é a vontade de Deus para o homem: salvá-lo, perdoá-lo, curá-lo. Então no Antigo Testamento tem um sacrifício, mas no Novo tem um sacrifício perfeito. Então qual é a vontade de Deus? Coloca a sua alma em quarentena e fala para ela: minha alma, tem coisa mais séria do que o vírus, é o pecado, mas Deus perdoa, purifica e lava e transforma o pecador através do sangue de Jesus Cristo. E porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, é a única solução para o pecado do homem. Porque você pode ficar curado do coronavírus, mas se você não for curado do seu pecado, não adianta. Você pode viver muito bem aqui na terra, mas e a alma? Como a alma vai viver eternamente sem o perdão dos pecados em Jesus? Do versículo 1 a 9, o escritor de Hebreus fala para nós que o sacrifício de Cristo é o único capaz de resolver esse problema, porque ele é a realidade de uma sombra. Os sacrifícios de animais, de touros e bodes, não perdoavam o pecado, mas apenas faziam recordação dos pecados e apontavam para que as pessoas pudessem ter consciência dos seus pecados. Então, o que a lei faz? A lei ensina para o homem de que o homem é pecador. E quando ele oferece um sacrifício, ele não se aperfeiçoa. Olha o que diz aqui: a lei tem sombra e não pode aperfeiçoar aqueles que oferecem sacrifícios. Então a lei não resolve o seu problema. Ela só te fala: tá vendo? Você errou aqui, aqui e aqui. Um paliativo é: ofereça esses sacrifícios. Só que as pessoas que ofereciam aqueles sacrifícios eram salvas? Sim. Porque elas eram santas? Não. Mas porque elas estavam acreditando que aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício melhor, que é o sacrifício de Jesus. Então, se a pessoa fizesse aquele sacrifício naquele momento, sabendo que não era o sangue daquele touro, mas pela fé Jesus viria e derramaria o seu sangue, a pessoa está fazendo aqui uma tipologia. Ela está entendendo que lá na frente Jesus viria. Eles creram em Jesus antes dele vir. Nós cremos em Jesus depois dele ter vindo. Essa é a única diferença. Só que agora já não há mais necessidade de sacrifício, nós vamos ver isso. Então a lei deixava a pessoa ainda culpada. Deus não se satisfazia, a culpa não era removida, a consciência não era limpa, e a realidade é essa: só Jesus é o cumprimento perfeito dos pecados, do sacrifício pelos pecados. Só o sangue do seu filho. E ele veio à terra, e ele disse aqui no versículo 7, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, aqui do versículo 1 até o versículo 4, vai nos dizer a palavra que só o sangue de Jesus pode perdoar, porque é a realidade de uma sombra. Tudo aquilo que a lei diz, tudo aquilo que a religião quer ensinar que não tem Jesus, é mentira. É paliativo, é tentativa do homem. Mas o homem não pode perdoar o seu próprio pecado com nada que ele possa fazer, nem sacrificando milhares de animais a Deus. O único que pode resolver o problema do homem com Deus é Deus, pois só Ele é santo e perfeito. Por isso o sacrifício de Jesus tem essa eficácia e resolve o principal problema. Próximo, o sacrifício de Jesus tem essa eficácia e resolve o problema mais sério do que o vírus, que é o pecado. É porque Jesus se dispôs voluntariamente a resolver essa parada. Versículo 7. Eis aqui estou, para fazer a tua vontade. Sacrifícios e ofertas não queres. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Versículo 9. Depois ele diz, remove o primeiro, estabelece o segundo. O que é que Jesus está falando? Vamos tirar esse antigo sistema obsoleto e vamos colocar o novo, e o novo sou eu. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele não suporta. Estraga o vinho. Então Jesus vem provocar agora um novo momento, um novo sistema. No versículo 10 diz que nessa vontade dele é que nós somos santificados. Então vamos lá.
Cristo se voluntariou e ele quis a nossa salvação, ainda que isso custasse a própria vida dele. Ele recebeu um corpo e, através desse corpo, ele deu a sua vida por nós. Ele serviu ao Pai nessa terra, cumpriu a sua vontade e ele teve uma disposição obediente e fiel para cumprir o plano de Deus. Então, se você puder na sua casa aí, dê glória a Deus pelo sacrifício voluntário de Jesus. Jesus não foi coagido, não foi o meu pecado que o pôs, não foi Pilatos, não foi o diabo. Quem levou Jesus à cruz foi ele mesmo, porque ele quis. Ele disse que ninguém tiraria a vida dele, mas ele a daria. Nenhuma outra alternativa resolveria o nosso problema, a não ser pela graça, pela voluntariedade, pelo amor perfeito de Jesus Cristo na cruz. Fica claro que é nessa vontade, na vontade do seu Filho, que nós somos santificados. Nós somos santificados. A palavra santificados não tem a ver aqui com aquela santidade progressiva que a gente conhece. Todo dia melhora um pouquinho. Não. Santificado aqui, o texto está falando de uma santificação pontual, definitiva. Ela aconteceu em algum momento da história. Tem a ver com uma mudança moral. Tem a ver com uma mudança jurídica, uma mudança forense no tribunal de Deus. O Senhor olha para nós e fala assim, essa pessoa agora é inocente. Por quê? Porque alguém pagou a dívida, pagou a culpa, expiou, santificou, tornou-a santo e santa diante de mim. Jesus fez isso. Foi na sua vontade que nós nos tornamos santos, filhos de Deus, limpos do vírus espiritual que nos corrompe, que é o pecado. Então essa evolução moral só acontece na nossa vida porque lá no passado Jesus Cristo se santificou. E ele é melhor do que qualquer outro sacerdote, porque ele fez isso uma vez por todas. O sacerdote fazia isso todo dia. Com uma vez ele resolveu o problema. Ele ofereceu um sacrifício novo, não aqueles animais, mas ele mesmo, novidade. Enquanto o de Cristo liquidou a culpa do pecado na vida do homem, o do Antigo Testamento não resolvia nada, só prorrogava. Jesus definitivamente resolveu. O sacerdote morria, trocava-se com frequência. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus e ele agora intercede por nós lá em cima. Um sacerdote perfeito. Os sacrifícios do Antigo Testamento também não consagravam os ofertantes, mas o de Cristo fez com que nós fôssemos também santificados e santos, como ele é. É claro que nós estamos no processo de sermos santificados diariamente, mas aos olhos de Deus, quem tem o Filho é considerado filho de Deus e santo e puro, moralmente e de maneira jurídica. O Senhor olha para nós e não tem mais nada contra nós, pois nós fomos santificados na vontade do Filho de Deus. E em terceiro e último lugar, por que o sacrifício de Cristo é melhor? Por que ele é o único que pode resolver o problema? Porque ele está em concordância com a obra do Espírito Santo. E isso traz consequências maravilhosas para nós. Agora do versículo 15 ao 18, a gente encontra isso aqui. O Espírito Santo fez uma aliança com a gente, colocou no nosso coração a sua lei, na nossa mente escreveu a palavra de Deus, não se lembra mais dos nossos pecados, não há mais oferta pelo pecado porque está perdoado. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É pegar aquilo que Cristo fez na cruz, colocar na nossa mente, fazer a gente entender, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, colocar essa obra dentro de nós, nos dar a fé para crer nisso que Jesus está fazendo, orar através de nós, então ele leva as nossas orações até o Pai. Qualquer outro trabalho não tem a intervenção do Espírito Santo, mas o de Jesus tem a intervenção do Deus o Pai, do Deus o Filho e do Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo então entra nesse trabalho e ele corrige o nosso ser, ele nos perdoa, ele nos regenera, ele nos santifica. E aqui o texto fala de algumas coisas. A primeira, ele faz uma aliança comigo e com você, que ele troca essa mente e a minha mente cheia de pensamento errado e más vontades e coloca os pensamentos e os projetos de Deus. Meus irmãos, não tem vacina no mundo que faz isso. Jesus mexe com a alma, com o coração, com a mente. E o texto diz também que Jesus, através do Espírito Santo, não se lembra mais dos nossos pecados. Apagou, esqueceu, removeu definitivamente. Não carregamos mais essa culpa, pois não estamos mais debaixo da condenação da lei, estamos debaixo da graça. Foi apagado, perdoado, limpo. Esquece isso, não fala nisso mais. Você não tem culpa no cartório contra Deus. O Senhor te liberou disso aí, porque o Filho dele morreu em nosso lugar. Isso tudo por causa da obra do Espírito Santo. Queria encerrar aqui, pedindo a você, que você nesse momento feche os olhos e ore comigo.
O Senhor te convida a fazer uma reflexão da sua alma. Você pode, nesse momento, pedir perdão pelos seus pecados. Está preocupado com o vírus? Não. Preocupe com a sua alma, mais do que com o vírus, porque o pecado é mais sério que o vírus. Não tem doença nesse mundo que se compara ao estrago que o pecado pode fazer. A gente pode morrer a qualquer momento, mas se a gente está com a alma perdoada e lavada, a gente mora no céu eternamente. Mas se eu morrer saudável, posso morrer aí com 90, 100 anos por causas naturais, viver uma vida toda saudável. Mas quando eu partir dessa vida, se minha alma não estiver lavada no sangue do Cordeiro, que é Jesus, de nada adianta. Vou viver eternamente em sofrimento. Te convido a pensar nisso. Coloca a sua alma em quarentena. Faz uma reflexão séria. E se nesse momento você falou, poxa vida, eu preciso me entregar a Jesus, eu te convido a mandar uma mensagem para nós, a nos procurar nas nossas redes sociais. Nós estamos com uma classe de batismo, uma classe de recepção de novos membros, uma classe de gente que quer assumir um compromisso pessoal com Jesus. Essa classe é online, nós estamos fazendo os cursos online. E você vai aprender um pouco mais da Bíblia com a gente. E vai dar esse passo de fé. Só Jesus pode perdoar pecados, porque o seu sacrifício é o real, não é a sombra, é o real. Ele fez isso porque quis, voluntariamente. E ele faz isso com a obra do Espírito Santo. Senhor, coloco nesse momento a minha vida e a vida dos meus irmãos que me ouvem. Que o Senhor possa transformar a nossa vida. Dá para nós a consciência de como o nosso pecado é horrível e de como Jesus perdoou o nosso pecado. E que assim, Pai, nós possamos compreender toda a beleza que há na Tua palavra e nos rendermos aos pés daquele que de fato pode lavar, pode perdoar, pode renovar e pode resolver definitivamente o maior problema da humanidade. Oh Deus, que é a falta de acordo com o Senhor. A nossa alma em pecado não está em acordo com o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tu vives entre os querubins, nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que eu te amo, Deus. Tu vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar.
fica à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que eu te amo, Deus, que eu te amo, que eu te amo, Deus, que eu te amo, que eu te amo, Deus, que eu te amo. Muito boa noite, então, para você que nos assistiu. Muito obrigado pela sua presença aqui, né, na sua casa ou em qualquer lugar onde você estiver. Que o Senhor possa te abençoar, que Deus te abençoe grandemente e que possa tocar no seu coração. Lembre-se das nossas programações, esteja atento aí. Nós estamos trabalhando firme aqui para o nosso Deus, para que a gente possa cultuá-lo onde quer que a gente esteja. Muito obrigado, Deus te abençoe.